Olá, estamos de volta com mais uma edição do podcast Sem Ponto Final da Docton TV, recebendo aqui hoje nos estúdios o advogado, professor e professor orientador da Casa do Cidadão, aqui de Caratinga, professor Rafael Soares Firmino, né, Débora? É um prazer receber Rafael, você pela aqui, sua professor. participação. Obrigado, Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a importância da Casa do Cidadão. Muitas pessoas não conhecem esse trabalho social e gratuito. Não sabe nem o que é a Casa do Cidadão, né? Com os alunos, né, do curso de Direito aqui de Caratinga. Eu volto a frisar que são atendimentos gratuitos de ajuda à população de Caratinga. Muitos não conhecem, vão conhecer a partir de agora, se né, informar, Débora? como buscar ajuda aí através da Casa do Cidadão. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho, né, Regi, dos aposentados e pensionistas que tiveram problema com esses descontos indevidos, né? INSS. E que vão poder ter essa orientação através da Casa do Cidadão também. Mas isso tudo quem vai explicar pra gente é o doutor Rafael. E ó, se você tem alguma dúvida, não sabe se foi, vamos dizer assim, lesado né? Referente a esses descontos que está constantemente na mídia sobre o desconto de INSS, já vou te avisando para acompanhar o podcast, porque temos um convite muito especial para você, porque acontecerá também na Casa do Cidadão de forma gratuita esse atendimento para você esclarecer essas dúvidas. Rafael, mais de 20 anos da existência da Casa do Cidadão, da rede de ensino Docton de Caratinga. Eu queria que você falasse um pouco do que é a Casa do Cidadão. Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, a Regi, né, Rejane, a Débora, que eu conheço há muitos anos, né, a gente trabalha junto na instituição já há muitos anos. E a Casa do Cidadão, eu sempre falo que é um lugar que eu tenho como extensão da minha casa. Né? Eu sou formado aqui em Caratinga pelo curso de Direito de Caratinga, que deu início ao curso, a primeira turma de Direito aqui, ela iniciou em 1999 para o ano de 2000 e já no ano de 2002, 2003 foi aberta a Casa do Cidadão. Né? E a Casa do Cidadão, qual que é o objetivo dela? Eu acho que é interessante a gente, inclusive, explicar isso, né, para quem estiver nos assistindo. A Casa do Cidadão, ela é o laboratório do curso de Direito, né? Todo curso superior, todo curso de graduação, ele tem lá as suas disciplinas teóricas e ele tem que ter algumas disciplinas que são práticas. E no curso de Direito a gente tem um laboratório. Esse laboratório que o MEC exige, né, que é a regulação dos cursos de graduação, ele sempre, ou todo curso, ele tem lá um núcleo de prática. E nós temos um núcleo de prática jurídica. E o curso de Direito, com esse núcleo de prática jurídica, nós temos, e a Rede Docton criou a Casa do Cidadão. Por quê? Qual o objetivo? Com aí, né, um dos pilares da instituição é o atendimento social, é o atendimento à sociedade. Além da gente trazer esse laboratório para o aluno, a gente trazer esse atendimento para a população mais carente. Né? E aí eu comecei na Casa do Cidadão, que é o nosso núcleo de prática jurídica, como aluno, como estagiário, e desde o ano de 2008 eu tenho o prazer de participar como professor orientador, né? Como advogado orientador da Casa do Cidadão. Então, para os alunos, eles têm esse estágio obrigatório, alguns de forma voluntária desde o início do curso, outros a partir do 7º período, né? Então, desde 2008, eu já passei em outras cidades na Casa do Cidadão e desde 2012, eu estou em Caratinga. E lá a gente tem um laboratório e a gente não aproveita, né? Porque a gente acaba fazendo esse atendimento para a população mais carente. Lembrando sempre que como nós estamos diante de um laboratório, como a gente está diante de disciplina de prática, a gente não pode fazer alguns atendimentos, ou seja, algumas espécies de ação a gente não pode atuar, porque, lógico, tem uma reserva de mercado, né, da advocacia privada, então, mas a maioria das circunstâncias que acabam levando a um litígio, a gente acaba orientando com orientações, né, com questões de judicialização. Então, a Casa do Cidadão, repetindo, é a extensão da minha casa e eu acho que é uma excepcional iniciativa da Rede Docton, né, de ensino e que a gente já tem diversos anos aí que a gente atende esse público.
Professor Rafael, e como a pessoa faz para ter acesso a esse serviço? Ela busca a Casa do Cidadão, vai passar por alguma triagem? Como é que é feito? Não, então, é bem interessante essa pergunta, porque para esse atendimento é para a sociedade carente. Então, a gente não vai atender aí toda e qualquer demanda que acaba nos acionando, né? Então, a gente tem, logicamente, uma parceria com o curso de assistência social também da faculdade, da Rede Docto, e acaba fazendo uma triagem. Então, para que chegue a uma orientação, para um atendimento, para posteriormente, né, se for o caso, uma judicialização, a gente precisa inicialmente que se dirija à Casa do Cidadão, né? Ela fica na Rua João Pinheiro, em frente ali ao próprio prédio da Docto, né? Ao lado ali do Casarão das Artes. E lá vai ser agendado um primeiro atendimento. Esse primeiro contato vai ser com o assistente social, que vai pedir alguns documentos, vai fazer aí algumas perguntas e, passando por essa triagem, a gente vai tá passando para o atendimento, né? Para a orientação. E esse atendimento, essa orientação, ele passa pelo professor, né, orientador, que é um advogado, que no caso hoje sou eu aqui em Caratinga, né? Até a pandemia, nós já fomos 3 advogados, e aí com a pandemia a gente está voltando agora, mudando, inclusive adaptando, né, a esse novo mundo que a gente vive. E aí vai para essa orientação com o advogado, né, que é professor orientador, juntamente com os alunos. Então, como é um laboratório, os alunos eles também participam. Então, eles têm esse primeiro contato com o público para essa primeira orientação. É interessante frisar, né, bem isso que você disse. Né, os alunos sempre amparados de um profissional da área. No caso, você à frente aí do projeto. É interessante, eu até já referi a isso, até a pandemia, nós tínhamos aí, em média, né, 500 processos ativos, né? E aí, quando a gente fala em processos ativos, processos judicializados, né, no judiciário, com 3 profissionais advogados e os alunos acompanhando, é muita coisa. Então, desde, né, a criação da Casa do Cidadão, do núcleo aqui de Caratinga, nós já atendemos milhares de pessoas, né, de cidadão caratinguense e da região. Interessante a gente frisar isso, que não exclusivamente de Caratinga, a gente também atende, né, a demanda da região, municípios mais próximos que fazem parte da comarca de Caratinga, né, Bom Jesus, Entre Folhas, Vargem Alegre. Então a gente acaba fazendo Santa Rita, Santa Bárbara. Então nós sempre atendemos. Então a nossa demanda, ela é uma demanda muito grande, né? É interessante que às vezes as pessoas até confundem, porque o município, a prefeitura, ela tem o espaço do cidadão, né, que também ele é onde a população ela faz alguns requerimentos, né, junto à administração, e que às vezes as pessoas confundem e acabam nos procurando, né? Mas a própria Defensoria Pública ela acaba encaminhando aí algumas circunstâncias para a gente, a Câmara de Caratinga, a própria Prefeitura, e aí o boca a boca, né? E é interessante como a gente já tem muito tempo de história e a gente está sempre atuante aí na sociedade. Hoje nós temos mais ou menos uns 200 processos ativos, e aí entre processos da área civil e processos criminais, né? E nós já tivemos até 500, até mais de processos ativos, né? Então, assim, a demanda ela é uma demanda bem grande. Professor, uma curiosidade, vocês conseguem resolver algumas questões da conciliação sem precisar judicializar? Às vezes chamam as partes ali? Isso, então, isso também é uma situação interessante, porque a Casa do Cidadão ela sempre fez conciliação. Nós tivemos, inclusive, já parceria com o Tribunal de Justiça, né, com concursos que foram dados, né, ou ofertados pelo Tribunal de Justiça, de alunos que se tornaram, né, alunos conciliadores, e nós já trouxemos, inclusive, o Tribunal de Justiça para dentro da instituição, para a gente tá fazendo aí esses acordos, né? Fora isso, a Casa do Cidadão ela procura, pelo menos uma vez ao ano, a gente promove uma semana de conciliação, né, onde nós entramos em contato com os nossos clientes,
né? A gente entra em contato com a parte ex-adversa, lembrando que quando a gente tem uma parte ex-adversa que ela tem advogado constituído, a gente entra em contato com o advogado para tentar formalizar esse acordo. Então a gente faz o acordo de forma extrajudicial e solicita a homologação de forma judicial. A gente está sempre promovendo também essa conciliação. Bacana. E sempre atentos também na necessidade atual, né? Diante desse boom de informações, né, Débora, sim, referente a esses descontos ilegais que aconteceram, né, pelo INSS, vocês também irão atender à necessidade da população diante disso, né? Se não me engano, vai ter uma palestra segunda-feira, não é isso, Tete? Hoje, segunda-feira, às 19 horas, uma palestra aberta ao público, né? Queria que você repassasse mais informações, porque quem estiver participando dessa palestra já receberá uma ficha para atendimento gratuito para esclarecer as suas dúvidas. Fala para a gente sobre essa questão desses, né, descontos ilegais do INSS. Rafael. Então, Regiane, é bem interessante que nessa linha, né, de atendimento à sociedade, né, de promoção social que a instituição traz, até uma ideia que veio, né, do professor Pedro Leitão, que é presidente executivo, né, da rede. Ele nos convidou, né, para a gente estar promovendo, como isso virou uma febre no país, né? A mídia ela vem tratando disso quase que o dia inteiro, né, quase que diuturnamente. E aí ele nos convidou e trouxe essa ideia para a gente estar, ou se nós teríamos essa ferramenta para a gente estar conseguindo acompanhar essa fraude, né, ou essa possível fraude, né, que se implantou aí no INSS já há alguns anos. E aí, inicialmente, nós tivemos a ideia de trazer a sociedade até a instituição, através de uma palestra, né? Na realidade não é uma palestra, a gente está chamando de palestra, mas é um bate-papo informativo, né? Em que a ideia, muitas das vezes, recebendo isso pela mídia, então às vezes a gente acaba não conseguindo situar ou sintonizar, né? Então tem muito beneficiário do INSS que sabe ou tem noção de que existe essa fraude, mas ainda não atentou para se ele é um aposentado, se ele é um beneficiário, se ele é um pensionista, se tem isso, se há esse desconto ilegal. Porque parece que foram mínimos, né? Os descontos são pequenos, né? Isso. A própria lei, né, ela prevê que o desconto para associações ou associativo, ele pode ser de no máximo 1% do valor do benefício. Então, os valores são valores bem baixos, mas valores que a investigação, né, alguns afirmam que desde 2016, outros desde 2019, mas se nós buscarmos aí por um longo período de desconto, esse valor ele pode se tornar um valor mais alto, né? E para aqueles, principalmente, que recebem até um salário mínimo de benefício, não é? Isso às vezes ele pode estar deixando de comprar um remédio, de colocar comida na mesa e tá indo para quem, né? Esse valor, sem que ele tenha autorizado, sem ele saber. Mas bom, nem perceber. Isso. Então, a ideia inicial, e aí nós partimos em trazer a sociedade a partir de um bate-papo, de uma palestra, em que ali a gente apresenta quais são as ferramentas, inclusive. A ideia é apresentar para a sociedade o que é o desconto, né, o que é o benefício dele, o que seria a fraude, que circunstâncias aconteceu a fraude, e que ele tenha noção de onde ele pode buscar para saber se há o desconto irregular no benefício dele ou não. E, logicamente, posteriormente, ele tentar o ressarcimento desse valor indevido. A partir daí, né, nós também tivemos a ideia, né, e aí o professor Patrick, com a Lívia, né, o professor Patrick é o coordenador do curso de Direito hoje, a Lívia, que é coordenadora do curso de Serviço Social, né, que também está sempre muito com a gente na instituição, nós tivemos a ideia de também utilizar a Casa do Cidadão como ferramenta para a gente tá levando essa informação à sociedade. Eu acho que
que todo mundo já conseguiu identificar que, e aqui eu não vou entrar no mérito se o governo A ou o governo B é culpado, sim, mas que o governo, né, o que a administração federal hoje, ela está buscando ferramentas, né, diversas ferramentas. Hoje mesmo eu vi uma notícia de que os PROCONs, parece, né, do país, eles vão começar a promover atendimento. Os Correios, né, com parece mais de 4 mil postos de atendimento, sim, eles vão começar a fazer esse atendimento. Então, por que nós também não podemos, né? Eu acho, sim, que a gente tem toda a ferramenta e todo o mecanismo para a gente, sim, levar a isso. Então, eu acho que partiu daí e é o que a gente vai tentar promover. E vai ser hoje à noite, às 19 horas, no auditório da João Pinheiro, não é isso, Rafael? Isso. E a entrada é liberada para toda a população, né? A gente espera que quem estiver assistindo o podcast consiga comparecer, né, ao auditório, dúvidas, né? Entender, sei lá, no seu contra-cheque se esse desconto está acontecendo. Isso. E você que estará lá. Eu não sei se já acessou, professor? Oi? Então, na realidade, teoricamente, né, era para ter sido cessado em abril, né, quando explodiu a investigação, né? Mas me parece que no mês de maio ainda tiveram alguns descontos e, logicamente, isso pode dar continuidade, né? Sim. E aí este encontro vai acontecer com você, né, à frente, juntamente com os alunos do curso de Direito, dando esse suporte, essas informações iniciais para a população, que posteriormente serão atendidas na Casa do Cidadão, é isso? Isso. Na segunda-feira, hoje, né, a nossa proposta é de um bate-papo, uma palestra informativa para que as pessoas realmente elas compreendam o que está acontecendo, né, o grau de importância que é essa situação. E aí os alunos, né, das práticas, né, a partir do 7º período, eles já foram convidados e convocados para estar participando com a gente. Além dos alunos, nós teremos outras 2 advogadas, porque como a Rede Docton ela trabalha em rede, nós temos mais de 10 cursos de direito, então nós temos o núcleo de prática, que são os núcleos de prática locais, e nós temos hoje 2 advogadas que elas acabam fazendo um trabalho entre todas esses núcleos de prática, entre todas as casas do cidadão, né, da instituição, nas diversas cidades, elas dão um amparo para nós advogados. Então, um exemplo, Caratinga, como nós temos uma demanda muito grande, né, judicializado hoje mais ou menos em torno de uns 200 processos, então elas têm que também ajudar, né, com publicações, com manifestações, então elas também vão estar presentes para dúvidas, para esse acompanhamento. Ótimo, então é isso, a partir das 19 horas na rua João Pinheiro, centro de Caratinga, na rede de ensino Docton. E qualquer coisa também, a Casa Cidadão fica em frente, ao lado do Casarão das Artes. Olha, Rafael, achei muito interessante essa iniciativa. É uma demonstração de que várias pessoas têm sim essa dúvida, claro, não sabe se foi lesado ou não. Tem a questão do mineiro também, que sempre fica ali com o pezinho atrás, desconfiado. Então tá aí, uma ótima oportunidade de forma gratuita, aberta ao público, para comparecer nessa audiência e receber todas as informações necessárias para você, nosso telespectador. Repasse essa informação também para o seu vizinho, seu amigo, não só de Caratinga, né? As cidades vizinhas também conseguem chegar a tempo aqui para participar e esclarecer a sua dúvida. Mais alguma consideração, Rafael? Não, é só mesmo pedir que as pessoas compareçam, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente está fazendo um evento que o público-alvo é o público em geral, né? Principalmente quem pode ter esse desconto irregular, né, ilegal, aí, às vezes, a pessoa que é um aposentado, que é um pensionista, ele não pode vir até a gente. É interessante que, às vezes, um parente, né, um amigo, um vizinho. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante a gente tentar levar ao máximo aí de cidadão possível essa informação e tentar ajudar, né, o máximo que a gente puder. Verdade.
Mais alguma consideração? Não, é isso, acho que é falar mesmo, né, que o curso de Direito da Docton está aí oferecendo essa ferramenta, esse apoio social à população, que vocês venham para entender sobre esses descontos e buscar essa ajuda tão valorosa aí da Casa do Cidadão, da Rede Docton aqui de Caratinga. Verdade. E eu você espero no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.